Entre 1991 e 1995, na região metropolitana de Goiânia, uma mulher aterrorizou o submundo criminal com um método de execução tão psicologicamente cruel quanto simbolicamente poderoso. Maria Helena Santos, conhecida nos becos e favelas apenas como a Justiceira, não apenas eliminava criminosos que haviam escapado da justiça oficial, ela os forçava a cavar suas próprias covas antes de executá-los, numa demonstração de poder que transcendia vingança comum e se tornava ritual de humilhação absoluta. Durante 4 anos, Helena executou pelo menos 18 homens que haviam cometido crimes contra mulheres e crianças, mas que por falhas do sistema judicial continuavam livres. Sua marca registrada não era apenas a morte, mas o processo. Sequestrava as vítimas, levava-as para terrenos baldios nos arredores de Goiânia, obrigava-as a cavar covas com as próprias mãos enquanto detalhava exatamente por que mereciam morrer, e só então executava o tiro fatal. O método era calculado para causar máximo sofrimento psicológico. As vítimas passavam horas sabendo exatamente o que aconteceria, tendo tempo para refletir sobre os crimes que haviam cometido, experimentando terror crescente enquanto cavavam o próprio túmulo. Para Helena, não bastava matar. Era necessário que os criminosos enfrentassem sua mortalidade e reconhecessem a justiça de sua punição. O que você está prestes a descobrir transcende uma história de vigilantismo. Esta é a trajetória de uma mulher que transformou o trauma pessoal em missão letal, que criou um sistema de justiça paralela baseado em humilhação psicológica e execução ritual, e que por 4 anos operou como força da natureza que o crime organizado goiano aprendeu a temer. Antes de mergulharmos nesta história perturbadora do vigilantismo feminino brasileiro, me conta aí nos comentários. Você já ouviu falar de casos de justiça popular com mulheres protagonistas? Conhece histórias parecidas na sua região? Se você está curtindo este conteúdo investigativo sobre figuras controversas da criminalidade brasileira, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Garanto que a história da Justiceira vai revelar aspectos chocantes sobre como o trauma pode se transformar em vingança sistemática. Para compreender a ascensão de Maria Helena Santos como a Justiceira e seus métodos únicos de execução, precisamos mergulhar no contexto sociocriminal de Goiás durante os anos 1990. Esta era uma região em transformação acelerada, onde o crescimento urbano descontrolado, a ineficiência do sistema judicial e altos índices de violência contra mulheres criaram um ambiente propício para o surgimento de formas extremas de justiça popular. Goiânia, nos anos 1990, experimentava expansão urbana caótica que multiplicara sua população por 5 em apenas 3 décadas. O que começara como cidade planejada moderna havia se tornado metrópole desorganizada, cercada por favelas, loteamentos irregulares e áreas rurais em processo de urbanização selvagem. Esta transformação criara vastidões de terrenos baldios, casas abandonadas e áreas isoladas que se tornariam cenário ideal para as atividades de Helena. O crescimento populacional descontrolado trouxera consigo todos os problemas típicos de urbanização acelerada no Brasil: desemprego, pobreza urbana, criminalidade crescente e sistemas de segurança pública inadequados para a nova realidade. A Polícia Civil goiana operava com recursos limitados, equipamentos obsoletos e quadros insuficientes para atender uma população que dobrava a cada década. Mais problemático era o sistema judicial estadual, notoriamente lento e ineficiente. Processos criminais levavam anos para serem julgados, evidências se perdiam regularmente e advogados experientes conseguiam absolvições ou prescrições para clientes com recursos financeiros. A sensação generalizada era de que criminosos com dinheiro ou conexões políticas operavam com impunidade prática, independentemente da gravidade de seus crimes. Esta percepção de impunidade era particularmente aguda em relação a crimes contra mulheres e crianças. Estupros, espancamentos domésticos e abusos sexuais eram sistematicamente minimizados por autoridades policiais e judiciais que refletiam uma cultura machista profundamente enraizada. Vítimas enfrentavam constrangimento adicional ao denunciar crimes, investigações superficiais e frequentemente viam agressores libertados por falta de provas ou tecnicalidades legais.
A década de 1990 também marcou o período de explosão da violência urbana em Goiás. O estado se tornara rota importante para tráfico de drogas entre produtores bolivianos e consumidores dos grandes centros urbanos brasileiros. Esta economia paralela trouxe armas, dinheiro e uma cultura de violência que se infiltrou em todos os aspectos da vida urbana goiana. Simultaneamente, movimentos feministas nacionais começavam a questionar publicamente a impunidade para crimes contra mulheres. Mas no interior brasileiro estas discussões permaneciam largamente acadêmicas. Mulheres comuns, especialmente nas periferias urbanas, continuavam dependendo de proteção masculina, maridos, pais, irmãos, para sua segurança física, criando ciclos de dependência e vulnerabilidade. A economia regional também contribuía para esta dinâmica problemática. Goiás vivia a explosão agrícola baseada em soja e gado, gerando fortuna para grandes proprietários rurais, mas oferecendo poucas oportunidades para populações urbanas em crescimento. Esta desigualdade econômica crescente alimentava a criminalidade urbana e criava tensões sociais que frequentemente se manifestavam através de violência doméstica e crimes sexuais. A geografia regional favorecia tanto a criminalidade quanto a impunidade. Goiás possui territórios vastíssimos com baixa densidade populacional, oferecendo inúmeros locais isolados, onde crimes podiam ser cometidos sem testemunhas. Simultaneamente, fronteiras porosas com outros estados permitiam que criminosos fugissem rapidamente quando pressão policial aumentava. A cultura local ainda preservava elementos de machismo rural tradicional, onde mulheres eram vistas como propriedade masculina e violência doméstica era considerada assunto de família, que não deveria envolver autoridades externas. Esta mentalidade se refletia em delegacias onde mulheres vítimas de violência eram frequentemente desencorajadas de formalizar denúncias ou aconselhadas a resolver em casa. O sistema de comunicação da época também contribuía para a sensação de impunidade. Sem internet ou telefones celulares amplamente disponíveis, crimes podiam ser cometidos sem que notícias se espalhassem rapidamente. Jornais locais dependiam de autoridades policiais para informações, criando sistema onde crimes embaraçosos para a polícia simplesmente não eram reportados. A religiosidade regional também influenciava percepções sobre justiça e vingança. Goiás possuía forte tradição católica conservadora que enfatizava perdão e paciência, mas também tradições espíritas e umbandistas que incluíam conceitos de justiça cósmica e retribuição kármica. Esta mistura criava ambiente onde justiça divina era frequentemente vista como mais confiável que justiça humana. A presença crescente de igrejas pentecostais durante os anos 1990 introduziu elementos adicionais de moralidade rígida e punição divina. Muitos fiéis acreditavam que Deus eventualmente puniria pecadores que escapassem da justiça terrena, criando expectativa de retribuição que o sistema legal não satisfazia. O fenômeno da migração interna também moldava a dinâmica criminal regional. Milhares de pessoas chegavam a Goiânia vindas de áreas rurais, trazendo códigos de honra e justiça que enfatizavam resolução pessoal de conflitos em vez de dependência de autoridades oficiais. Esta mentalidade favorecia vigilantismo quando sistemas oficiais falhavam. A economia informal dominava grande parte da vida urbana goiana, criando redes de solidariedade e informação que operavam paralelas às instituições oficiais. Nestes ambientes, reputações eram construídas e destruídas através de rumores, e justiça popular frequentemente tinha mais legitimidade que processos legais formais. A violência policial também era problema significativo. Policiais militares mal treinados e mal pagos frequentemente usavam força excessiva, especialmente contra populações pobres e marginalizadas. Esta brutalidade criava desconfiança adicional nas instituições oficiais e alimentava a percepção de que justiça só podia ser obtida através de métodos extralegais. Foi neste contexto multifacetado, urbanização caótica, sistemas legais ineficientes, cultura machista enraizada, impunidade generalizada para crimes contra mulheres e tradições de justiça popular, que Maria Helena Santos desenvolveu a filosofia e os métodos que a transformariam na temida justiceira
que aterrorizaria o submundo criminal goiano durante 4 anos. Maria Helena Santos nasceu em 1965 numa pequena cidade do interior de Goiás, filha de uma família de classe média baixa que sobrevivia com uma pequena mercearia e criação de gado em escala familiar. Cresceu como a mais velha de 4 filhas, numa casa onde seu pai, Joaquim Santos, era figura autoritária que combinava a proteção feroz das filhas com expectativas rígidas sobre comportamento feminino apropriado. Desde pequena, Helena demonstrava características que prenunciavam sua futura personalidade. Era criança determinada e observadora, que absorvia rapidamente as tensões familiares e sociais ao seu redor. Aos 10 anos, já demonstrava capacidade incomum de guardar rancor e planejar retribuições elaboradas contra colegas que a ofendiam, características que preocupavam até mesmo sua mãe. A primeira experiência traumática de Helena com violência sexual aconteceu aos 12 anos, quando foi molestada por um tio paterno durante festividades familiares. Quando tentou contar aos pais o que havia acontecido, foi acusada de inventar histórias e severamente punida por caluniar um membro respeitado da família. Esta experiência ensinou-lhe 2 lições fundamentais. Homens podiam machucá-la com impunidade e autoridades, mesmo familiares, não ofereciam proteção confiável. Durante a adolescência, Helena desenvolveu personalidade introvertida, mas intensamente observadora. Ela estudava obsessivamente os homens ao seu redor, memorizando seus padrões de comportamento, identificando sinais de agressividade ou predisposição sexual. Esta vigilância constante tornara-se mecanismo de sobrevivência, mas também fonte de conhecimento que utilizaria mais tarde em suas atividades como justiceira. Aos 15 anos, Helena presenciou evento que moldaria definitivamente sua visão sobre justiça e retribuição. Uma prima próxima, de apenas 13 anos, foi estuprada por grupo de rapazes de famílias influentes na cidade. Apesar de evidências claras e testemunhas, os agressores nunca foram processados. Suas famílias usaram influência política e econômica para abafar o caso, enquanto a vítima foi forçada a se mudar para outra cidade para evitar escândalo. Helena ficou profundamente marcada pela impunidade total dos estupradores e pela forma como autoridades locais não apenas falharam em proteger sua prima, mas ativamente protegeram os criminosos. Ela começou a desenvolver filosofia pessoal, baseada na convicção de que justiça real só poderia ser obtida através de ação direta, não através de sistemas legais que favoreciam homens poderosos. Em 1983, aos 18 anos, Helena mudou-se para Goiânia para estudar direito, motivada pelo desejo de entender como o sistema legal funcionava e potencialmente usá-lo para proteger outras mulheres. Mas suas experiências na universidade apenas confirmaram suas suspeitas sobre a natureza corrupta e machista das instituições jurídicas brasileiras. Durante os estudos, Helena documentou sistematicamente casos de crimes contra mulheres que resultaram em absolvições ou sentenças irrisórias. Ela mantinha cadernos detalhados com nomes de estupradores, agressores domésticos e pedófilos que haviam escapado de punição adequada. Esta documentação obsessiva revelava mente organizacional que planejava meticulosamente algum tipo de ação futura. Em 1987, durante o 4º ano de direito, Helena foi ela própria vítima de tentativa de estupro por parte de um colega de classe, cujo pai era juiz estadual influente. Quando denunciou o crime às autoridades universitárias, foi informada de que mal-entendidos entre estudantes deveriam ser resolvidos discretamente para evitar prejuízo às carreiras de ambas as partes. A resposta institucional à sua denúncia foi devastadora para Helena. Ela percebeu que, mesmo com educação superior, conhecimento legal e status social de estudante universitária, continuava vulnerável à violência masculina e desprotegida por sistemas que supostamente existiam para sua segurança. Esta revelação cristalizou sua convicção de que justiça legal era ilusão para mulheres brasileiras. Helena formou-se em direito em 1988, mas nunca exerceu a profissão. Em vez disso, usou conhecimentos legais para entender exatamente como criminosos escapavam de punição, estudando brechas processuais, tecnicalidades e corrupção que permitiam impunidade sistemática.
Seu conhecimento jurídico tornou-se ferramenta para identificar casos onde justiça legal havia falhado definitivamente. Durante os primeiros anos após formatura, Helena trabalhou em organizações não governamentais que atendiam mulheres vítimas de violência. Esta experiência expôs-a diariamente a histórias de horror, estupros, espancamentos, abusos sexuais de crianças, onde perpetradores continuavam livres enquanto vítimas sofriam consequências permanentes. Cada caso reforçava sua convicção de que métodos convencionais eram inadequados. Foi também durante este período que Helena começou a desenvolver habilidades que seriam cruciais para suas atividades futuras. Aprendeu a usar armas de fogo através de cursos de autodefesa, estudou técnicas de investigação através de contatos policiais e, mais importante, desenvolveu rede de informantes entre mulheres que trabalhavam como prostitutas, domésticas e em outros serviços que ofereciam acesso privilegiado a informações sobre homens violentos. Em 1990, Helena presenciou o caso que finalmente a motivou a abandonar métodos legais completamente. Uma menina de 8 anos foi estuprada e espancada por vizinho que já havia sido denunciado múltiplas vezes por comportamento suspeito. O homem foi preso, mas libertado após 2 semanas quando irregularidades processuais anularam as evidências contra ele. Helena acompanhou o caso obsessivamente, documentando cada falha legal, cada tecnicalidade explorada pela defesa, cada momento em que o sistema falhou em proteger uma criança inocente. Quando o estuprador foi definitivamente libertado e retornou ao mesmo bairro onde vivia a vítima, Helena tomou decisão que mudaria sua vida. Ela própria garantiria que este homem nunca mais machucasse uma criança. A primeira execução aconteceu em março de 1991. Helena sequestrou o estuprador enquanto ele caminhava para casa após trabalho, usando carro emprestado e disfarce simples. Levou-o para terreno baldio nos arredores de Goiânia. Obrigou-o a cavar uma cova com pá que havia trazido e, durante o processo de 1 hora, detalhou exatamente por que ele merecia morrer. O ritual de forçar a vítima a cavar a própria cova não foi planejado antecipadamente. Emergiu espontaneamente como forma de Helena processar sua própria raiva, enquanto garantia que o criminoso experimentasse máximo terror psicológico antes da morte. Mas o efeito foi tão psicologicamente satisfatório que ela decidiu incorporá-lo permanentemente em suas operações futuras. Após executar o estuprador com tiro na cabeça, Helena enterrou o corpo na cova que ele próprio havia cavado e retornou à vida normal. Ninguém suspeitou de seu envolvimento no desaparecimento, e ela havia descoberto que possuía capacidade emocional para matar quando convencida da justeza de sua causa. Maria Helena Santos havia se tornado a Justiceira, uma força que o submundo criminal goiano aprenderia a temer durante os próximos 4 anos. A transformação de Maria Helena Santos em a Justiceira não aconteceu da noite para o dia, mas através de processo gradual, onde cada execução aprimorava seus métodos e expandia sua influência no submundo criminal goiano. Após o primeiro assassinato em março de 1991, Helena passou 6 meses estudando a reação das autoridades e aperfeiçoando técnicas que permitiriam operações mais sofisticadas. O desaparecimento do estuprador de crianças havia sido investigado superficialmente pela polícia, que presumiu que ele havia fugido da cidade para escapar da hostilidade da comunidade. Esta interpretação errada dos eventos ensinou Helena lições valiosas sobre como autoridades policiais pensavam e como ela poderia explorar seus preconceitos para mascarar suas atividades. Durante este período de preparação, Helena desenvolveu metodologia sistemática para identificar, investigar e executar alvos futuros. Usando sua rede de contatos femininas estabelecida durante trabalho com organizações não governamentais, ela criou sistema de inteligência que monitorava constantemente homens que cometiam crimes contra mulheres e crianças, mas escapavam de punição legal adequada. O sistema funcionava através de camadas múltiplas de informação. Prostitutas relatavam clientes violentos, empregadas domésticas forneciam informações sobre patrões abusivos, enfermeiras de hospitais identificavam mulheres que chegavam com ferimentos suspeitos e até mesmo algumas policiais femininas passavam informações sobre casos que haviam sido arquivados por influência política ou corrupção. Helena mantinha arquivos detalhados sobre cada potencial alvo
incluindo rotinas diárias, locais frequentados, veículos utilizados, relacionamentos familiares e, mais importante, detalhes específicos sobre crimes que haviam cometido. Esta documentação obsessiva revelava a mente analítica que planejava cada operação com precisão quase militar. A segunda execução aconteceu em setembro de 1991, 6 meses após a primeira. O alvo era empresário local que havia estuprado sistematicamente empregadas domésticas durante anos, usando posição social e econômica para garantir que nenhuma vítima ousasse denunciá-lo oficialmente. Helena havia documentado pelo menos 7 casos onde mulheres haviam sido demitidas e ameaçadas após resistir às suas investidas sexuais. Esta operação demonstrou evolução significativa em seus métodos. Em vez de sequestro improvisado, Helena passou semanas estudando as rotinas do empresário, identificando vulnerabilidades em sua segurança pessoal e planejando abordagem que minimizaria riscos de detecção. Ela havia aprendido que paciência e preparação eram mais importantes que coragem impulsiva. O sequestro foi executado quando o empresário deixava restaurante caro após jantar de negócios. Helena aproximou-se dele no estacionamento, fingindo ser prostituta que oferecia serviços, e quando ele entrou em seu carro para negociar, ela o dominou usando arma de fogo e o forçou a dirigir para local isolado que havia selecionado previamente. O ritual de forçar a vítima a cavar a própria cova havia se tornado mais elaborado e psicologicamente sofisticado. Helena não apenas obrigava o criminoso a executar trabalho físico que simbolizava sua própria destruição, mas usava este tempo para conduzir interrogatório detalhado sobre seus crimes, forçando confissões que satisfaziam seu senso de justiça. Durante as 2 horas que o empresário levou para cavar cova adequada, Helena detalhou cada uma de suas vítimas conhecidas, exigindo que ele admitisse não apenas os crimes específicos, mas o padrão sistemático de abuso que havia caracterizado sua vida inteira. Esta confissão forçada servia múltiplos propósitos, confirmava sua culpa, oferecia fechamento psicológico para Helena e garantia que o criminoso enfrentasse consequências psicológicas completas antes da morte física. A execução final foi idêntica à primeira. Um único tiro na cabeça seguido de enterro na cova que a própria vítima havia preparado. Mas desta vez Helena havia documentado todo o processo fotograficamente, criando registro que provava tanto a identidade da vítima quanto a justiça de sua punição. Nos meses seguintes, Helena executou mais 4 homens usando metodologia crescentemente refinada. Cada operação incorporava lições aprendidas das anteriores, resultando em sistema que maximizava tanto eficiência operacional quanto satisfação psicológica. Ela havia descoberto que matar criminosos não era suficiente. Era necessário que eles entendessem exatamente por que estavam morrendo e aceitassem responsabilidade completa pelos crimes. Durante 1992, a frequência de execuções aumentou dramaticamente. Helena havia identificado padrões sistemáticos em como criminosos sexuais operavam em Goiânia, reconhecendo que muitos casos aparentemente isolados eram na verdade conectados através de métodos compartilhados, territórios ou redes sociais. Ela começou mirando não apenas criminosos individuais, mas redes inteiras de abusadores que operavam com proteção mútua e impunidade compartilhada. Este escopo expandido exigiu operações de inteligência mais sofisticadas. Helena recrutou rede de informantes que incluía não apenas potenciais vítimas, mas também membros de famílias de criminosos, vizinhos que testemunhavam comportamento suspeito e até mesmo alguns criminosos reformados que forneciam informações privilegiadas sobre atividades em andamento. O impacto psicológico de suas atividades estava começando a reverberar através da comunidade criminosa de Goiânia. Desaparecimentos de predadores sexuais conhecidos criaram atmosfera de incerteza e medo que afetou padrões de comportamento através de redes subterrâneas inteiras. Criminosos que anteriormente operavam com confiança completa começaram a tomar precauções, alterar rotinas e, em alguns casos, abandonar atividades inteiramente. Este efeito dissuasivo era exatamente o que Helena havia esperado alcançar. Ela entendia que não podia possivelmente executar todos os criminosos,
mas podia criar pressão psicológica suficiente para modificar comportamentos mesmo entre aqueles que permaneciam impunes. Medo tornou-se multiplicador de força que expandiu sua influência muito além de suas ações diretas. Ao final de 1992, Helena havia executado 11 homens e estabelecido a si mesma como força que a comunidade criminosa tanto temia quanto respeitava. Mas mais importante, ela havia criado sistema que podia operar sustentavelmente por período estendido, com métodos que minimizavam riscos de detecção enquanto maximizavam tanto punição para criminosos quanto satisfação para ela mesma. Contudo, este sucesso também atraiu atenção que eventualmente levaria à sua queda. Padrões nos desaparecimentos criminais estavam começando a interessar investigadores policiais, e a rede de informantes de Helena estava se tornando grande o suficiente que riscos de segurança estavam aumentando exponencialmente. Os anos de 1993 e 1994 representaram o período áureo das atividades de A Justiceira, quando Helena havia aperfeiçoado seus métodos a tal ponto que operava essencialmente como autoridade paralela de justiça criminal em Goiânia. Durante este período, ela expandiu significativamente o escopo de suas operações, desenvolveu rituais mais elaborados de humilhação e execução, e estabeleceu influência psicológica que transformou comportamentos criminais em toda a região metropolitana. O caso mais emblemático deste período envolveu Ricardo Moura, empresário da construção civil que havia usado sua posição para abusar sexualmente de dezenas de trabalhadoras domésticas ao longo de 2 décadas. Helena havia documentado pelo menos 15 casos específicos onde Moura havia forçado empregadas a atos sexuais sob ameaça de demissão ou violência física, mas nunca havia enfrentado qualquer consequência legal devido à sua riqueza e conexões políticas. A investigação de Moura demonstrou evolução extraordinária nas capacidades de inteligência de Helena. Durante 8 meses, ela conduziu operação de vigilância que mapeou todos os aspectos de sua vida: operações comerciais, relacionamentos familiares, atividades sociais, medidas de segurança e, mais importante, padrões de comportamento predatório. Ela descobriu que Moura operava segundo metodologia sistemática, mirando especificamente mulheres jovens de áreas rurais que careciam de sistemas de apoio familiar em Goiânia. Mais perturbador ainda, a investigação de Helena revelou que Moura mantinha registros fotográficos detalhados de suas agressões sexuais, usando estas imagens para chantagear vítimas à conformidade continuada. Esta descoberta transformou a execução planejada de Helena de simples justiça para guerra psicológica, projetada para destruir completamente o senso de superioridade de Moura antes de matá-lo. O sequestro de Moura exigiu planejamento de complexidade sem precedentes. Como empresário rico com numerosos inimigos, ele mantinha a equipe de segurança profissional e variava suas rotinas imprevisivelmente. Helena teve que criar oportunidades em vez de esperar por vulnerabilidades naturais. Ela usou rede de informantes para plantar informações falsas que levaram Moura a local isolado, onde ela podia controlar circunstâncias completamente. A operação envolveu múltiplos estágios de manipulação psicológica. Primeiro, Helena arranjou entrega anônima de cópias das próprias fotografias de Moura para famílias de todas as vítimas identificadas, garantindo que seus crimes se tornassem conhecimento público, mesmo se ele sobrevivesse. Segundo, ela enviou cartas ameaçadoras que referenciavam detalhes específicos sobre seus crimes, criando paranoia que durou semanas antes do sequestro real. Quando Helena finalmente capturou Moura, ela havia preparado o processo de interrogatório elaborado, que foi muito além de suas operações anteriores. Em vez de simples escavação de cova, ela o forçou a construir câmara de enterro completa subterrânea, processo que levou quase 12 horas e exigiu esforço físico enorme. Durante este tempo, Helena conduziu questionamento extensivo sobre todos os crimes que ele havia cometido, forçando confissões detalhadas que ela gravou tanto em áudio quanto vídeo. O impacto psicológico sobre Moura foi devastador. Acostumado a controlar e dominar outros, ele se encontrou completamente impotente pela primeira vez em sua vida. Enquanto trabalhava para cavar sua própria cova, Helena sistematicamente destruiu todos os mecanismos de defesa psicológica que haviam permitido a ele justificar seus crimes.
Ela o forçou a reconhecer todas as vítimas pelo nome, descrever detalhes específicos de cada agressão e admitir que havia aproveitado o sofrimento delas. Este interrogatório estendido serviu múltiplos propósitos para Helena. Primeiro, confirmou seu conhecimento completo sobre seus crimes, validando meses de trabalho investigativo. Segundo, proporcionou satisfação emocional que execução simples não podia alcançar. Mais importante, criou registro que podia ser usado para expor outros criminosos na rede de Moura se necessário. A execução final foi deliberadamente teatral. Helena havia preparado configuração elaborada que incluía espelhos posicionados para forçar Moura a se observar durante momentos finais, objetos simbólicos representando cada vítima identificada e relato escrito detalhado de seus crimes que ela leu em voz alta como documento de sentença. Só após esta humilhação ritual completa, ela disparou o tiro fatal. Este caso estabeleceu o modelo que Helena usou para execuções subsequentes de alto perfil. Cada operação se tornou crescentemente elaborada, incorporando elementos específicos projetados para devastar psicologicamente vítimas, enquanto proporcionava satisfação máxima para ela mesma. Ela havia transformado o vigilantismo simples em arte performática complexa, que expressava sua filosofia sobre crime, punição e dinâmicas de poder de gênero. Durante 1993, Helena executou 6 alvos principais, usando variações desta metodologia. Cada operação construiu sobre lições aprendidas de casos anteriores, incorporando melhorias tecnológicas, técnicas de coleta de inteligência e métodos de manipulação psicológica que maximizavam tanto impacto quanto segurança. Ela havia se tornado predadora extraordinariamente eficiente, que se especializava em caçar predadores. O efeito cumulativo destas execuções sobre a comunidade criminosa de Goiânia foi profundo. Criminosos sexuais conhecidos começaram a alterar drasticamente padrões de comportamento, alguns realocando para outras cidades, outros abandonando atividades predatórias inteiramente. Redes subterrâneas que haviam operado com impunidade por décadas, subitamente enfrentaram responsabilização que o sistema legal nunca havia proporcionado. Mais significativamente, as atividades de Helena começaram a influenciar dinâmicas sociais mais amplas relacionadas à violência de gênero. Mulheres através da região começaram a reportar confiança aumentada em resistir à agressão masculina, sabendo que alguma forma de sistema de justiça existia que realmente puniria violadores. Embora este efeito nunca tenha sido oficialmente documentado, trabalhadores sociais e ativistas feministas notaram melhorias mensuráveis em taxas de denúncia e comportamentos de busca de apoio por vítimas. Contudo, este sucesso também criou novos desafios que eventualmente ameaçariam a segurança operacional de Helena. Sua lenda crescente atraiu a atenção de indivíduos que queriam se juntar à sua missão ou lucrar com suas atividades. Pedidos de assistência começaram a chegar de mulheres através do Brasil Central, criando pressão para a expansão que sobrecarregaria seus protocolos de segurança cuidadosamente construídos. Mais perigoso foi o surgimento de atividades imitativas por outros, que tentaram copiar seus métodos sem entender filosofia subjacente ou sofisticação operacional. Estas tentativas amadoras criaram atenção policial adicional e confusão que ameaçava expor as próprias atividades de Helena através de escrutínio aumentado de crimes similares. Ao início de 1994, Helena reconheceu que havia alcançado o impacto máximo sustentável sob a estrutura operacional atual. A comunidade criminosa havia sido suficientemente intimidada para criar mudanças comportamentais duradouras, mas escalada continuada inevitavelmente atrairia a atenção de autoridades federais que autoridades locais não podiam defletir ou ignorar. Ela começou a planejar transição para operações mais seletivas e de alto impacto que manteriam pressão psicológica enquanto reduziam exposição operacional. Este pensamento estratégico demonstrou a evolução de Helena de vigilante reativa para estrategista criminal sofisticada, que entendia tanto necessidades táticas quanto implicações políticas mais amplas de suas atividades. Contudo, seu vício psicológico aos rituais de justiça a impediria ultimamente de implementar retirada estratégica quando circunstâncias a demandaram. A decisão de executar uma operação final e espetacular
se provaria erro fatal que a exporia a forças capazes de encerrar sua carreira definitivamente. O início da queda de Helena pode ser datado com precisão, 15 de março de 1994, quando ela tomou a decisão fatal de executar o juiz Carlos Eduardo Fernandes, magistrado corrupto que havia sido responsável pela absolvição de dezenas de criminosos sexuais durante sua carreira de 20 anos. Esta operação, que deveria ser seu maior triunfo, tornou-se o catalisador que atraiu a atenção federal e resultou em sua destruição total. O juiz Fernandes havia chamado a atenção de Helena não apenas por suas decisões judiciais sistematicamente favoráveis a acusados de crimes sexuais, mas por evidências crescentes de que ele próprio estava envolvido em rede de pedofilia que incluía políticos e empresários influentes. Helena havia passado 8 meses investigando Fernandes, documentando conexões entre suas absolvições e pagamentos recebidos de réus, descobrindo que ele mantinha apartamento secreto usado para encontros com menores. A decisão de mirar um juiz em exercício representou escalada dramática, que Helena entendia atrairia atenção sem precedentes, mas ela havia se convencido de que valor simbólico de eliminar figura de autoridade corrupta superava riscos operacionais. Ela acreditava que executar alguém que representava o pináculo do sistema legal enviaria mensagem de que absolutamente ninguém estava além do alcance da verdadeira justiça. Planejamento para a operação. Fernandes exigiu metodologia completamente nova. Diferentemente de alvos anteriores que eram essencialmente criminosos privados, Fernandes era figura pública com segurança extensa, cronograma previsível apenas dentro do tribunal e múltiplas camadas de proteção proporcionadas pelo aparato de segurança estatal. Helena precisaria criar oportunidade em vez de explorar vulnerabilidade existente. A estratégia que ela desenvolveu foi audaciosa em escopo e ultimamente fatal em execução. Helena decidiu sequestrar Fernandes de sua própria casa durante rotina de domingo de manhã, quando segurança era mínima, transportá-lo para local especialmente preparado, onde ela podia conduzir interrogatório estendido sobre tanto sua corrupção judicial quanto crimes pessoais, e então executar ritual de enterro elaborado que levaria dia inteiro para completar. Para facilitar esta operação, Helena teve que recrutar pessoal adicional pela primeira vez em sua carreira. Até este ponto, ela havia operado completamente sozinha, mantendo segurança operacional através de isolamento pessoal. Mas sequestrar juiz protegido exigia múltiplas pessoas, veículos e coordenação que introduziu vulnerabilidades de segurança que ela sempre havia evitado. O processo de recrutamento revelou extensão em que perfil psicológico de Helena havia se deteriorado sob pressão de suas atividades. Em vez de associados cuidadosamente vetados de longo prazo, ela abordou mulheres desesperadas de sua rede informal que eram motivadas primariamente por vingança, em vez de filosofia de justiça. Estas mulheres careciam tanto de habilidades operacionais quanto estabilidade psicológica necessária para manter segurança sob pressão. O sequestro em si foi executado com sucesso em 23 de maio de 1994. A equipe de Helena interceptou Fernandes durante sua corrida matinal, subjugou o guarda-costas acompanhante e transportou o juiz para a propriedade de fazenda abandonada, onde ela havia preparado câmara de tortura elaborada projetada para interrogatório estendido. Mas deste ponto em diante, tudo começou a se deteriorar. O interrogatório de Fernandes durou 18 horas e revelou evidências extensas de corrupção que foram muito além do que Helena havia suspeitado. Sob pressão psicológica extrema, ele confessou ter tomado subornos em dezenas de casos, admitiu participar em rede organizada de pedofilia e proporcionou informações detalhadas sobre outros juízes, promotores e políticos envolvidos em corrupção sistemática do sistema de justiça de Goiás. Esta informação foi simultaneamente vindicativa e avassaladora para Helena. Ela havia descoberto prova de que suas suspeitas sobre corrupção sistêmica eram, na verdade, subestimações. Realidade era muito pior do que ela havia imaginado. Mas processar este conhecimento enquanto conduzia a sessão de tortura estendida empurrou seu estado psicológico além de limites sustentáveis. Durante forçar Fernandes a cavar câmara de enterro elaborada, Helena começou a exibir mudanças comportamentais que alarmaram até mesmo suas assistentes recrutadas. Ela se tornou obsessivamente focada
em extrair todos os detalhes sobre rede de corrupção, prolongando o interrogatório muito além do plano original. Seu controle operacional usualmente preciso devolveu em questionamento caótico que revelou seu estado mental em deterioração. Mais problematicamente, as assistentes de Helena não estavam psicologicamente preparadas para testemunhar tortura estendida e ritual de execução. Uma mulher, Maria Santos, sem relação, começou a expressar dúvidas sobre legitimidade de suas ações, questionando se elas haviam se tornado criminosas elas mesmas. Estas conversas criaram conflitos internos de grupo que ameaçaram segurança operacional mesmo antes de autoridades externas se envolverem. A execução de Fernandes aconteceu após 36 horas de cativeiro, muito mais longo do que Helena jamais havia estendido operações anteriores. Neste ponto, desaparecimento do juiz havia desencadeado resposta de aplicação da lei massiva, que incluiu autoridades federais, unidades especializadas de sequestro e recursos que Helena nunca havia enfrentado anteriormente. Sua localização de fazenda isolada, que havia parecido segura para alvos menos proeminentes, foi inadequada para a intensidade investigativa direcionada a juiz federal desaparecido. Mais criticamente, duração estendida da operação proporcionou tempo para autoridades conectarem desaparecimento de Fernandes com desaparecimentos criminais anteriores, que haviam sido investigados separadamente por diferentes unidades policiais. Investigadores federais trouxeram recursos analíticos e compartilhamento de informações interjurisdicionais que revelaram padrões nas atividades de Helena que autoridades locais haviam perdido ou ignorado. Dentro de dias após corpo de Fernandes ser descoberto, Força-Tarefa Federal havia identificado similaridades entre sua morte e pelo menos 12 casos anteriores envolvendo criminosos desaparecidos que haviam sido encontrados enterrados em covas que eles aparentemente haviam cavado eles mesmos. Este método de assinatura, que Helena havia considerado irrastreável, se tornou o fio investigativo que conectou sua carreira inteira. Mas exposição operacional não foi o único problema de Helena. Informações extraídas de Fernandes durante interrogatório haviam revelado rede de corrupção que incluiu vários indivíduos que possuíam tanto motivo quanto recursos para eliminar Helena, antes que ela pudesse usar informações comprometedoras contra eles. Helena se encontrou alvo simultaneamente de aplicação da lei buscando prendê-la e oficiais corruptos buscando silenciá-la permanentemente. A pressão psicológica de ser caçada foi devastadora para Helena, que nunca havia experimentado vulnerabilidade durante sua carreira de 4 anos como justiceira. Toda sua segurança operacional havia sido baseada em controlar timing e circunstâncias de suas atividades, mas agora ela era reativa em vez de proativa, respondendo a movimentos feitos por outros em vez de ditar termos de engajamento. Suas assistentes recrutadas começaram a abandonar a operação quando pressão se intensificou. Maria Santos contatou autoridades e ofereceu proporcionar informações sobre atividades de Helena em troca de imunidade, tornando-se fonte primária que levou investigadores diretamente aos esconderijos e métodos de Helena. Esta traição foi particularmente devastadora porque havia demonstrado que o julgamento de Helena havia se tornado fatalmente comprometido. Durante meses finais de 1994, Helena tentou continuar operações enquanto evitava a captura, mas sua eficácia foi severamente reduzida por constrangimentos de segurança. Ela não podia mais conduzir vigilância estendida, manter base fixa de operações, ou confiar na rede estabelecida de informantes. Cada tentativa de executar novos alvos a expôs a risco aumentado de descoberta. O confronto final veio em 15 de janeiro de 1995, quando agentes federais rastrearam Helena à cabana remota, onde ela estava planejando execução de alvo mais recente. Em vez de ritual elaborado que havia caracterizado suas operações anteriores, este encontro final se tornou tiroteio desesperado que durou menos de 10 minutos. Helena, armada com espingarda e revólver, tentou lutar para sair do cerco federal. Mas enfrentando agentes treinados com armas superiores e coordenação tática, ela rapidamente se tornou subjugada. Durante troca de tiros, Helena foi ferida múltiplas vezes, mas continuou atirando até a munição estar esgotada. Os momentos finais da vida de Helena foram ironicamente similares à experiência psicológica que ela havia imposto sobre suas vítimas. Encurralada e enfrentando morte inevitável,
Ela experimentou terror e desamparo que paralelizaram o sofrimento que ela havia infligido sobre dezenas de criminosos. Contudo, diferentemente de suas vítimas, Helena enfrentou morte sem remorso por suas ações, permanecendo convencida até o momento final de que sua cruzada havia sido justificada. Helena morreu em hospital 3 horas após ser capturada, sucumbindo a múltiplos ferimentos por arma de fogo recebidos durante tiroteio. Suas últimas palavras, reportadas por enfermeira assistente, foram: "Eles mereceram tudo o que aconteceu." Declaração final que demonstrou sua crença continuada na retidão de sua missão, mesmo quando enfrentando morte ela mesma. Maria Helena Santos, a justiceira, morreu aos 29 anos, tendo executado 18 homens durante carreira de 4 anos que aterrorizou comunidade criminosa enquanto operava além do alcance do sistema legal que ela havia aprendido a desconfiar. Sua morte marcou o fim da campanha vigilante mais sustentada na história brasileira, demonstrando tanto potencial quanto limitações de esforços individuais para alcançar justiça através de violência. A morte de Helena em janeiro de 1995 marcou o fim de um dos casos mais controversos de vigilantismo na história brasileira, mas seu legado transcendeu amplamente sua vida de apenas 29 anos. Ela havia demonstrado que uma única mulher, motivada por convicções absolutas sobre justiça, poderia aterrorizar uma comunidade criminal inteira e forçar mudanças comportamentais que o sistema legal oficial não conseguira produzir em décadas. Nos anos imediatamente seguintes à sua morte, a região metropolitana de Goiânia experimentou redução significativa em crimes sexuais reportados, uma tendência que autoridades atribuíram parcialmente ao efeito dissuasivo criado por suas atividades. Criminosos que haviam operado com impunidade durante anos continuaram demonstrando comportamentos mais cautelosos, mesmo após sua eliminação, sugerindo impacto psicológico duradouro. Mais significativo foi o impacto de sua história sobre percepções sociais relacionadas à justiça de gênero e vigilantismo feminino. Helena havia quebrado estereótipos tradicionais sobre capacidades e motivações femininas para a violência, demonstrando que mulheres podiam ser predadoras tão eficazes quanto qualquer homem quando adequadamente motivadas. A metodologia específica que desenvolvera, forçar vítimas a cavar próprias covas enquanto enfrentavam acusações detalhadas sobre seus crimes, tornou-se elemento folclórico que influenciou narrativas posteriores sobre justiça popular. O ritual simbolizava inversão completa de dinâmicas de poder, onde predadores tradicionalmente dominantes eram reduzidos à completa impotência antes da morte. Autoridades de segurança pública estudaram extensivamente seus métodos, tanto para entender como ela havia operado com sucesso durante 4 anos, quanto para desenvolver estratégias preventivas contra vigilantes similares. A investigação federal que resultou em sua morte produziu um manual de procedimentos que foi distribuído para departamentos policiais em todo o Brasil. O caso Helena também influenciou significativamente discussões acadêmicas sobre vigilantismo, justiça de gênero e falhas sistêmicas em instituições legais brasileiras. Criminólogos identificaram sua trajetória como exemplo de como o trauma pessoal pode evoluir para violência sistemática, quando combinado com percepções de impunidade institucional. Doutora Ana Maria Costa, socióloga da Universidade de Brasília que estudou o caso, observa: Helena representava a expressão extrema de frustração que milhões de mulheres brasileiras sentem em relação à impunidade para crimes sexuais. Sua metodologia brutal oferecia satisfação psicológica que o sistema legal negava às vítimas de violência de gênero. Movimentos feministas mantiveram relação complexa com o legado de Helena. Enquanto muitas ativistas reconheciam legitimidade de sua raiva e frustrações que motivaram suas ações, também rejeitavam métodos violentos como soluções para problemas sistêmicos. Esta tensão revelou divisões dentro do feminismo brasileiro sobre o papel da violência em lutas por justiça. Na cultura popular, Helena tornou-se figura controvertida que inspirou literatura, música e até mesmo alguns filmes independentes que exploraram temas de justiça feminina e vingança. Estas representações frequentemente romantizavam ou mitologizavam suas ações, criando versões ficcionais que obscureciam realidades brutais de suas atividades. Autoridades religiosas também reagiram complexamente ao caso.
Enquanto igrejas oficialmente condenavam violência e vigilantismo, alguns líderes espirituais privadamente reconheciam que Helena havia punido indivíduos que religião institucional havia falhado em controlar ou reabilitar. Esta ambivalência refletia a incerteza social mais ampla sobre respostas apropriadas para a impunidade criminal persistente. O sistema judicial goiano implementou várias reformas que foram diretamente influenciadas pela investigação das atividades de Helena. Novos protocolos para investigar crimes sexuais, serviços expandidos de apoio a vítimas e coordenação melhorada entre diferentes agências de aplicação da lei resultaram parcialmente de reconhecimento de que falhas anteriores haviam contribuído para ambiente que possibilitou sua campanha vigilante. Mais amplamente, caso Helena demonstrou limitações de ação individual para abordar problemas sistêmicos. Enquanto ela conseguiu aterrorizar comunidade criminosa e aparentemente dissuadir algum comportamento criminoso, instituições fundamentalmente corruptas que haviam possibilitado impunidade permaneceram largamente inalteradas até reformas políticas mais amplas abordarem questões subjacentes. Observadores contemporâneos notaram que a evolução psicológica de Helena de estudante de direito, buscando justiça através de canais institucionais para assassina serial, usando métodos de tortura elaborados, ilustrou perigos de abandonar estruturas legais inteiramente. Seu caso se tornou história de advertência sobre como queixas legítimas podem evoluir para obsessões destrutivas quando soluções institucionais parecem impossíveis. Hoje, quase 3 décadas após sua morte, Helena continua a ser lembrada como figura complexa que incorporou tanto resistência heróica à opressão sistemática, quanto potencial perigoso para a justiça individual se tornar vigilantismo destrutivo. Sua história serve como lembrete de que enquanto falhas institucionais criam condições para violência vigilante, tais respostas individuais tipicamente falham em alcançar soluções duradouras enquanto criam novas formas de trauma e instabilidade. Para defensores dos direitos das mulheres, legado de Helena permanece permanentemente complicado por contradição entre raiva legítima que motivou suas ações e métodos brutais que ela empregou para expressar esta raiva. Seu caso ilustra tanto necessidade urgente de respostas institucionais eficazes para a violência de gênero, quanto perigos de permitir frustração individual evoluir para campanhas de vingança sistemática. Maria Helena Santos, a justiceira, permanece figura única na história criminal brasileira. Uma mulher que transformou o trauma pessoal em sistema elaborado de retribuição que operou além de fronteiras legais durante 4 anos antes de ser destruída por forças que ela havia subestimado. Sua vida demonstrou tanto potencial para ação individual alcançar justiça que instituições negam quanto limitações últimas de violência como solução para problemas sociais complexos. Sua história continua a ressoar porque aborda questões fundamentais sobre justiça, gênero, poder e respostas apropriadas para a falha institucional que permanecem relevantes na sociedade brasileira contemporânea. Seja vista como heroína ou vilã, impacto de Helena sobre discussões de justiça criminal e consciência popular sobre capacidade das mulheres para a violência garante que seu legado perdurará muito além das circunstâncias que a criaram.